Hoje o vídeo começa aqui na igreja. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Hoje o tema vai ser de grande ajuda para todos nós, inclusive para mim, principalmente para mim, porque ajudando vocês eu acabo me ajudando. Aleluia. Bom, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do costume e eu senti no coração de soltar uma palavra do dia. Na versão bíblica do aplicativo que eu tenho no meu celular, a palavra de hoje é Salmo 121, do 1 ao 2. 2 na verdade. Que é: de onde eu olho para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O socorro vem de Deus, aquele que criou o céu e a terra. Bom, esse versículo fala muita coisa, já falou muito comigo nessa minha vida vaga e recente de ser cristão, de ser protestante e, no caso, evangélico. Cada vez que eu estava perdido, muitas das vezes eu renegava a Deus, eu não queria a ajuda dele, porque eu achava que coisas que tinham acontecido na minha vida eram culpa dele, mas não, ele tinha um plano maior para minha vida. Então as coisas que aconteceram e eu culpava ele, alguns meses atrás eu pedi perdão para Deus e me perdoei também pelos meus erros. E esse versículo fala sobre quando você não tem expectativa, você não tem força, você não sabe de onde vem o socorro, literalmente. E o socorro, ele vem de Deus. Irmão, você pode ser espírita, você pode ser do outro lado da força, que eu não gosto de comentar, porque eu já participei e eu me arrependo muito. Na verdade, eu não me arrependo, porque foi um aprendizado que Deus queria que eu tivesse. Ele quis que eu estivesse do lado do inimigo para aprender como é que era, e para ser uma prova viva que não compensa. Então, quando você se sentir perdido, quando você se sentir quebrado e em um sofrimento constante, olha para o céu, olha para o sol, olha para a lua, olha para as plantas, para as flores, para os jardins, e saiba que tudo que existe no mundo foi Deus quem criou. Então, quando você se sentir sozinho, solitário, saiba que você não está. Deus está contigo a todo momento, a todo minuto do seu dia. Que nem tem um ditado, não é um ditado, mas não, me fugiu a palavra agora. Mas me deitei, dormi, acordei e levantei, porque Deus me sustentou. Então, hoje o vídeo começou diferente e eu tenho outros assuntos para falar no vídeo de hoje. E hoje, graças a Deus, meu líder convocou outra oração na igreja, e tomara que isso vire rotina. Eu faço meu cardio e depois vou para a igreja orar. É a melhor coisa, porque aí eu me sinto completo, mais completo do que já sou. Lembremos, né? Porque, como eu comentei em algum dos vídeos, eu já fui muito incompleto e vazio. Hoje eu sou cheio do Espírito Santo. E eu, do fundo do coração, espero que quem não é religioso não se sinta ofendido com esse vídeo. Bem pelo contrário, eu sou a pessoa menos preconceituosa do mundo. Deus me fez ser assim, porque eu já sofri muito preconceito por tudo: cabelo, barba, corpo, mente, palavras, tatuagens, jeito de viver,
jeito de falar. E eu sou literalmente um maloqueiro bem arrumado. Porque Deus queria um cristão assim, um cristão diferenciado. Que nem meu líder falou ontem. Eu tô aqui ele quis dizer na igreja, no mundo, na terra, pra literalmente desmistificar. Mas o meu intuito era desmistificar vocês, que não seguem religião. Mas o meu líder falou algo que é certo. Eu tô aqui para desmistificar o pessoal da igreja. Aqueles que se consideram crentes. Eita, que cansou o braço. Aqueles que se consideram crentes e mesmo assim julgam o próximo. Eles estão indo contra totalmente o intuito de Jesus Cristo quando veio na terra. Jesus Cristo amava os pecadores, mas Deus abominava o pecado. Então Deus mandou seu Filho unigênito para salvar o nosso povo de todos os pecados que nós cometeríamos. Porque quem é livre de pecados nesse mundo? Ninguém. Pode ser o mais santo do mundo, pode ser o cristão mais fervoroso. Cara, tua cabeça, ela é independente do teu corpo. O teu cérebro é independente. 2 km concluído, aleluia, cumpri uma meta. Pera aí, que a barba tá entrando na boca. Pera aí, deixa a mulher falar aqui porque eu tô me confundindo. Tu pode ser o cristão mais fervoroso do mundo, mas a tua cabeça, ela sempre vai pensar em algum pecado, mesmo que tu não queira. Eu, por exemplo, eu evito de pensar em qualquer pecado, mas eu já pequei demais. Eu já fui muito errado na vida. E Deus coloca as provas no meu caminho, coloca pessoas que precisam. Na casa onde eu moro, tem mais 2 casas no quintal. Uma família abençoada, maravilhosa. E tem o filho, tem um neto do dono da casa, que tá com 14 anos, que fuma narguilé, que fica no meio de pessoas que fumam maconha. E ele tá bebendo. E a mãe dele tava muito preocupada dele, em vez de ficar só nisso, que mesmo ela não aceitando, mesmo ela não aprovando, ela meio que aceita para não ser algo pior. Ela ocorreu de ontem a gente ficar conversando, quase 1 hora, e foi sobre isso. Eu conversei com o filho dela também, eu dei as dicas para ele, porque durante 7 anos eu fui envolvido com droga, mas envolvido de uma maneira tão grande que o meu subconsciente me obrigou a procurar o NA, os Narcóticos Anônimos. Só que também eu sempre fui muito racional. Então quando eu comecei a pensar, eu preciso de ajuda para largar essas porcarias, meu subconsciente, a parte racional que estava meio perdida no meio de tanto entorpecente, pensou, peraí, tem alguma coisa errada aí, irmão. Vamos parar com essa porcaria agora. Foi quando eu parei. E fiquei um pouco longe da igreja, longe de Deus, porque eu me sentia sujo e não me sentia bom para ficar perto de Deus. Mas Deus é tão misericordioso. Desculpa porque eu tô afoito, eu tô caminhando sem parar há um bom tempo. Deus é tão misericordioso, pelo amor de Deus, misericordioso, que Ele não me julgou pelas coisas que eu estava fazendo. E o principal motivo de eu ter chegado nesse ponto, de perceber que eu estava perdido, foi quando eu bati o meu carro e dei PT nele, como eu já citei no vídeo, a 100 por hora, num poste, e sem cinto. Era pra mim ter morrido, só que eu simplesmente saí do carro, desci do carro tonto, e a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. E depois desse tempo de ter perdido meu carro, minha depressão, meu pico de depressão aumentou, porque eu me senti impotente de ter perdido a maior realização da minha vida, a maior conquista.
Então, eu caí nas drogas de novo, porque eu estava há muito tempo afastado por causa da igreja. E eu caí no mundo das drogas de novo. E foi tão profundo que eu cheguei a acordar drogado, passar o dia drogado e dormir drogado. E quando eu coloquei na minha cabeça que aquilo não estava certo, eu me apeguei muito mais a Deus. Foi quando eu fui batizado no Espírito Santo. Como eu falo, batizado nas águas e no fogo do Espírito Santo. Foi quando eu me livrei. E ontem essa conversa com o filho da minha vizinha foi sobre isso. E como ela sabe, porque a família dela é amiga da minha mãe e são da igreja que minha mãe frequentava, que não é a mesma minha, é outro caminho, é outro segmento, é uma igreja mais rígida e pra mim não serve porque eu sou todo diferente. Ela falou que tinha medo dele cair nas drogas. Eu falei pra ela, olha, se a minha mãe tivesse sido como tu é com ele, eu não teria feito tanta coisa errada, porque a minha mãe tentava me privar de muita coisa, mesmo eu não morando com ela quando adolescente. Então eu ia para os caminhos errados, mesmo porque a minha mãe me privava. Se ela não tivesse me privado, talvez eu não teria entrado nos caminhos errados. E eu falei para ela, fica tranquila, enquanto tu der confiança para ele e permitir que ele se divirta, que ele se sinta bem, ele não vai ir para um caminho mais pesado, porque ele sente confiança na mãe que tem. E as brigas que vocês têm é normal. Eu tinha minhas brigas com a minha mãe. Hoje em dia, não digo que me deu bem, mas a gente não briga mais. Ela mora em outra cidade. Agora eu literalmente estou morando sozinho, vivendo sozinho. Mas ela está me ajudando com minhas contas, porque eu estou desempregado. E eu sou muito grato por isso. Mas enfim, eu falei para ela. Deus tocou no meu coração e disse que o teu filho ele não vai para um caminho horrendo, um caminho forte. Ele não vai ser envolvido com droga nem nada disso, porque o que ele gosta de fazer é beber e fumar o narguilé dele. Isso faz mal, mas não tanto. Ele é novo e isso é fase. Eu era que nem ele, só que eu era pior, porque eu já tinha droga na minha vida. Ele não tem. Em seguida eu passo por ele na rua e eu vejo. Eu sempre fico atento. Por acaso alguma coisa estiver errada acontecendo, eu te falar. Então fica tranquilo, Deus tocou no meu coração e disse que ele não vai se envolver com nada de errado. E hoje literalmente eu estava sem ideia de gravar vídeo. Eu tinha alguns assuntos pequenos para falar, mas esse vídeo já está com 13 minutos. Eu ainda tenho a intro para colocar, que era do de ontem, mas eu não consegui porque eu esqueci na edição. Enfim, eu não sei se vídeo assim caminhando pode atrapalhar ou pode ser uma maneira mais legal de fazer os vídeos, porque não deixe de você estar acompanhando literalmente as metas que eu estou cumprindo. Porque eu disse, eu prego o que eu vivo. Se eu preguei que a minha meta era caminhar todos os dias, eu estou fazendo isso. E tem gente que fala assim, nossa, o Matheus está gravando muito stories, meu Deus, cara chato. Mas não, é para provar. Não, eu não preciso provar nada para ninguém, mas eu gosto de mostrar. Porque o que eu prometo eu cumpro. E é o que eu quero que vocês façam. Que vocês se prometam e cumpram as metas de vocês. Enfim. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. A paz do Senhor. Aleluia. Tamo junto, quebrado. Eu sou um cristão da favela, então Deus entende as brincadeiras quando eu falo salve quebrada. Amém.